Como Jesus Cristo pode curar a doença impossível em você ou em quem você ama? Oração poderosa. Se você chegou até aqui, é porque existe uma dor que nem todo mundo entende. Talvez você tenha escutado de um médico aquilo que ninguém gostaria de ouvir. Não tem cura. Talvez seja com você. Ou talvez seja com alguém que você ama mais do que a própria vida. E agora, você carrega um peso que não aparece em exames, mas pesa a alma. O nome dessa dor é impotência. É aquele momento em que tudo o que os homens podiam fazer já foi feito. E agora só resta uma esperança: que Jesus Cristo entre onde ninguém mais consegue entrar. Mas deixa eu te perguntar algo com todo amor e respeito. Será que você ainda acredita que o impossível pode ser curado? Porque essa não é só uma pergunta, essa é a chave de tudo. A fé não é mágica, mas é o acesso direto ao poder que transcende diagnósticos, laudos e estatísticas. Há doenças que desafiam a ciência, mas nenhuma delas é páreo para o toque do Salvador. E por mais que pareça que ele está em silêncio, talvez ele esteja apenas esperando você abrir espaço no coração para o milagre começar. E esse vídeo não é mais um conteúdo devocional. Ele é um convite à guerra espiritual. Uma convocação para quem ainda crê que Jesus Cristo cura. Não com discursos prontos, não com teorias, mas com presença, autoridade e compaixão. E se você tem uma causa impossível diante de Deus, eu preciso te dizer com toda a clareza: não é o fim da história. Na verdade, pode ser o começo de algo que só a eternidade vai explicar. Nós vamos caminhar juntos, onde você será conduzido por verdades espirituais que têm o poder de destravar curas, renovar fé e restaurar esperança. E ao final, vamos orar juntos. Uma oração guiada, ungida e profunda, clamando pelo nome que está acima de todo nome: Jesus Cristo. Porque quando você não consegue mais orar sozinho, eu oro com você. E onde estiverem 2 ou 3 em acordo, o céu se manifesta. Agora, se você quer respostas fáceis, este vídeo talvez não seja para você. Mas se você está cansado de lutar sozinho, se sente que essa enfermidade roubou sua força, sua paz ou sua identidade, fica comigo até o fim. Porque há coisas que Deus só revela quando a dor já quebrou todas as defesas. E talvez, só talvez, esse vídeo seja exatamente aquilo que você orou pedindo. E hoje, com fé, vamos clamar pela cura daquilo que o mundo já desistiu de acreditar. Quando o diagnóstico cala, Deus começa a falar. Existe um momento em que todas as vozes cessam. Os aparelhos fazem silêncio. Os médicos não têm mais o que dizer. E mesmo aqueles que te amam evitam olhar nos seus olhos, como se a ausência de palavras fosse menos dolorosa do que admitir que não há mais nada a ser feito. É nesse exato instante, onde o ser humano atinge o limite de sua capacidade, que algo sobrenatural começa a acontecer. Porque o silêncio da medicina nunca é o fim para Deus. É o ponto onde ele escolhe começar a falar mais alto. Você já reparou que os maiores milagres de Jesus na Bíblia aconteceram quando a esperança humana tinha acabado? Quando todos já tinham desistido? Quando ninguém mais acreditava em mudança? Foi com o cego de nascença, com o leproso excluído, com a mulher que sofria há 12 anos de hemorragia, com Lázaro que já estava morto há 4 dias. Em todos esses casos, os diagnósticos eram definitivos, mas Jesus não se move pelo que é definitivo aos olhos dos homens. Ele se move por fé. E talvez hoje seja o dia de você perceber que o seu fim pode ser o começo da intervenção divina. Não porque Deus ignora a ciência, mas porque Ele está acima dela. Não porque Ele rejeita os tratamentos, mas porque há situações em que Ele age quando ninguém mais pode agir. Porque quando a voz da medicina se cala,
A voz de Deus começa a ecoar dentro do espírito com uma força que nenhuma sala de hospital pode conter. Mas é necessário sensibilidade espiritual para ouvir. Porque muitas vezes a dor grita tão alto dentro de nós que acabamos surdos para a voz suave de Deus tentando nos consolar. E é por isso que esse capítulo é um convite à escuta. Não com os ouvidos naturais, mas com a alma. A escuta que diz: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre isso. Porque Deus nunca se cala por descaso. Ele se cala para te ensinar a perceber o invisível. Talvez essa doença tenha paralisado seu corpo, talvez tenha enfraquecido a pessoa que você mais ama. Mas o que ela nunca poderá impedir é o Espírito de Deus de se mover. Não há diagnóstico que feche as portas para o sobrenatural. E se você permitir, o que era laudo pode virar testemunho, o que era sentença pode virar livramento, e o que era choro pode se tornar um novo capítulo da graça de Deus na sua história. É agora que sua fé vai começar a ser reativada. Porque mesmo que o mundo diga, não tem mais o que fazer, Deus ainda tem tudo para realizar. Você não está sozinho nessa batalha. E onde os homens desistiram, Jesus pode entrar para ressuscitar o que foi declarado morto. Só depende de uma coisa: você ainda quer ouvir a voz dele? A doença que parecia o fim, mas era só o início do milagre. Existe uma armadilha silenciosa na dor. Ela tenta te convencer de que tudo acabou. Quando a doença chega, ela não ataca apenas o corpo. Ela invade pensamentos, rouba planos, paralisa sonhos e sussurra todos os dias que não há mais futuro. E quanto mais o tempo passa, mais essa mentira parece verdade. Mas deixa eu te dizer algo com clareza espiritual e amor pastoral. Nem tudo que parece fim é fim diante de Deus. Às vezes, é exatamente ali que o milagre começa a ser gerado. Na Bíblia, quase nenhum milagre começou em um cenário favorável. Começou na escassez, na perda, na dor extrema. O milagre da viúva só nasceu quando não havia mais farinha. A cura da mulher do fluxo de sangue só aconteceu quando ela já tinha gastado tudo e piorado. A ressurreição de Lázaro só veio depois da morte confirmada. Isso revela algo profundo. Deus não trabalha para evitar o impossível. Ele trabalha para atravessá-lo com você. Talvez você esteja vivendo esse ponto agora. Aquele momento em que tudo o que sustentava a esperança caiu. Aquele ponto em que você pensa, se isso não mudar, eu não sei como vou continuar. Mas é exatamente aí que o céu começa a se mover. Porque o milagre não nasce da força humana, nasce da dependência total. Quando você para de tentar controlar o resultado e começa a confiar no processo, Deus assume o que você não consegue mais carregar. A doença que parecia o fim pode estar revelando algo que você nunca teria visto sem ela. Não estou romantizando a dor. Estou te mostrando o que Jesus faz com ela. Ele não desperdiça sofrimento, ele transforma. Ele ressignifica, ele pega aquilo que veio para te destruir e usa como plataforma para manifestar sua glória. Não para impressionar pessoas, mas para restaurar você por inteiro. Existe um ponto espiritual muito importante aqui. Enquanto você enxerga a doença como sentença, sua alma se fecha. Mas quando você começa a enxergá-la como um território onde Jesus pode agir, algo muda dentro de você. A fé não cresce quando tudo está bem. Ela cresce quando você escolhe crer mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem respostas. E é essa fé que ativa o sobrenatural. Talvez hoje você ainda veja essa enfermidade como o capítulo final da sua história, mas Jesus nunca entra em histórias para encerrá-las. Ele entra para redimir, para curar, para revelar que o fim que você enxerga não é o mesmo que ele escreveu. E o que parecia ser o último parágrafo pode ser apenas a introdução do maior testemunho da sua vida. Porque quando Deus decide agir, o que era fim
vira começo. O que era dor, vira mensagem. O que era impossível vira prova viva de que Jesus Cristo ainda cura. E se você continuar comigo, você vai entender que esse milagre não começa no corpo. Ele começa na forma como você passa a enxergar tudo o que está vivendo agora. Jesus não trata sintomas. Ele cura a raiz. A maioria das pessoas procura Jesus querendo apenas alívio, menos dor, menos angústia, menos medo, menos sintomas. Mas Jesus não veio ao mundo para aliviar. Ele veio para curar de verdade. E curar de verdade significa ir além da superfície, além do que é visível, além daquilo que a ciência consegue diagnosticar. Quando ele olha para você, ele não vê só a doença. Ele vê a história inteira que te trouxe até aqui. E ele não se contenta em colocar um curativo sobre uma alma em colapso. Ele vai até a raiz. Há enfermidades que o corpo sente, mas que nascem em lugares que ninguém enxerga. Há doenças que começaram com palavras nunca ditas, traumas nunca tratados, feridas nunca curadas. E o corpo, fiel como é, começa a gritar o que a alma silenciou. Por isso, quando Jesus se aproxima de alguém, ele nunca começa perguntando apenas sobre o que dói. Ele pergunta: você quer ser curado? Porque essa cura envolve uma entrega mais profunda. Não se trata apenas de tirar a dor, trata-se de permitir que ele reconstrua a fundação da sua vida. A mulher encurvada que Jesus curou no sábado não estava apenas com um problema na coluna. O texto diz que ela estava presa por um espírito de enfermidade há 18 anos. Ou seja, o corpo manifestava o que o mundo espiritual mantinha cativo. E foi ali, na sinagoga, diante de todos, que Jesus colocou fim àquela opressão. Ele não ajustou postura, ele quebrou correntes invisíveis. Talvez o que você está vivendo agora pareça apenas um problema físico, um diagnóstico, uma infecção, uma inflamação, uma disfunção. Mas no espírito pode haver algo mais profundo que precisa ser tocado por Jesus. E não há como alcançar cura completa sem abrir espaço para que ele revele o que está escondido. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Por isso, pare agora e reflita com sinceridade. Qual é a raiz que talvez esteja por trás da sua dor? Existe algum perdão que você reteve? Algum trauma que você nunca entregou? Alguma lembrança que ainda sangra por dentro? Alguma mágoa que você preferiu ignorar? Jesus conhece cada uma dessas partes e ele não quer apenas restaurar sua saúde. Ele quer restaurar você por inteiro. É por isso que os milagres dele eram completos. Quando ele curava, também restaurava dignidade. Quando tocava o corpo, também libertava a alma. Jesus nunca foi superficial. E se você deixar, ele vai tratar o que ninguém jamais tocou em você. Vai curar o que nem você sabia que ainda doía. Porque o amor de Cristo não oferece alívio temporário. Ele oferece liberdade, não anestesia, mas transformação. Não paliativo, mas renascimento. E quando ele arranca pela raiz o que te prendia, a cura não é só física, é eterna. Quando o amor de Jesus invade até o quarto de hospital, você pode não ver, mas ele entra. Pode não sentir, mas ele está. Pode não ouvir, mas ele se aproxima. Porque Jesus Cristo não precisa de permissão humana para atravessar as paredes da dor, nem os muros de um hospital, nem os protocolos médicos, nem os acessos restritos. Onde existe alguém sofrendo, existe também um Deus que se inclina. E se você está assistindo a este vídeo de dentro de um quarto de hospital, ou pensando em alguém que está, saiba, ele já entrou antes mesmo de você pedir. A presença de Jesus é diferente de qualquer outra. Ela não ocupa espaço, ela não depende de aparência. Mas quando ele entra, a atmosfera muda. Onde havia opressão, vem paz. Onde havia medo, nasce esperança. Onde havia silêncio de morte, começa a sussurrar vida.
E tudo isso acontece não porque você mereceu, mas porque Ele ama. Ama sem condição. Ama mesmo vendo suas falhas. Ama mesmo diante da dor. Ama mesmo quando você já nem consegue acreditar. Na Bíblia, há um momento em que Jesus vai até a casa de um centurião, não porque o oficial era religioso, mas porque ele amava seu servo doente. Ele intercedeu com fé. E Jesus respondeu, disse que nem precisava ir até lá, porque a palavra dele seria suficiente para curar. E foi. Isso mostra que o amor de Cristo não está limitado por distância física. Ele não precisa estar visivelmente presente para curar com poder real. Por isso, se alguém que você ama está em um hospital agora, ou em casa, acamado, enfraquecido, com um diagnóstico difícil, você precisa saber que Jesus já está lá. E mais, Ele não está só como observador, Ele está como redentor, como aquele que ainda toca, ainda transforma, ainda cura, mesmo em silêncio, mesmo se a pessoa estiver inconsciente, mesmo se os aparelhos já tiverem avisado que é o fim. Onde ninguém mais entra, Jesus entra com autoridade de vida. E talvez você tenha olhado para essa situação e pensado, se Jesus me amasse de verdade, isso não teria acontecido. Mas o amor dele não se prova pela ausência da dor, e sim pela presença constante no meio dela. Ele não abandona, ele não chega atrasado, ele não observa de longe, ele se aproxima, ele se assenta ao lado do leito, ele segura sua mão. E mesmo quando ninguém mais entende seu sofrimento, ele entende cada lágrima que você nunca conseguiu explicar. Não existe lugar onde o amor de Cristo não possa invadir, nem mesmo o lugar onde você está agora. E é justamente quando tudo parece estéril, frio e clínico, que ele se revela como Pai, amigo, médico e Salvador. Ele cuida do corpo, mas também embala a alma. E se você fechar os olhos por um instante, vai perceber, Ele está com você nesse exato momento. Porque quando o amor de Jesus entra num quarto, nada permanece como estava. O que fazer quando a sua fé está fraca demais para orar? Há momentos em que a fé parece se esconder, não porque você deixou de crer, mas porque o cansaço foi longe demais. A dor se prolongou tanto que até orar se torna difícil. As palavras somem, a esperança vacila, e no fundo você se pergunta, será que Deus ainda está ouvindo? Mas mesmo nesses momentos em que a fé enfraquece, Jesus continua presente, porque o amor dele nunca depende da força da sua oração. Ele continua sendo fiel, mesmo quando você está fraco. Ninguém vive em estado constante de força espiritual. Até os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram dias em que mal conseguiam levantar a voz. Elias, depois de ver fogo cair do céu, se escondeu com vontade de morrer. Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorou até não ter mais forças. Jó perdeu tudo e ficou em silêncio por dias. E mesmo assim, Deus não os abandonou. Pelo contrário, foi nos momentos de fraqueza que o céu mais se manifestou. Se você está se sentindo assim, esgotado, sem energia para clamar, sem ânimo para orar, entenda que Jesus não está esperando palavras bonitas. Ele ouve até os gemidos, ele entende os silêncios, ele recebe os sussurros da alma como clamores legítimos. Porque fé não é gritar alto. Fé é continuar crendo mesmo quando tudo em volta está escuro. Talvez você já tenha dito, não aguento mais. Talvez sinta culpa por não conseguir orar como antes. Mas Deus não está contando palavras. Ele está olhando para o coração. E se há algo dentro de você que ainda deseja a presença dele, então a fé ainda está viva. E com um fio de fé, o céu pode se mover com toda a sua força. Porque a fé do tamanho de um grão de mostarda ainda é fé suficiente para mover montanhas. Você não precisa fingir estar forte. Pode chorar, pode desabar, pode até dizer, Senhor, eu não sei como continuar. Porque é nessa rendição que Deus começa a agir.
Ele não espera performance, ele responde sinceridade. E se tudo o que você consegue fazer hoje é sentar em silêncio e deixar as lágrimas caírem, então esse já é o seu clamor. E mais, se você está fraco, alguém pode orar por você. A intercessão existe para os momentos em que não conseguimos orar sozinhos. Jesus, inclusive, intercede por nós diante do Pai. E enquanto você pensa que está sozinho, o céu está em movimento a seu favor. Existem batalhas sendo travadas por você que você nem imagina, porque o Espírito Santo conhece suas dores melhor do que você consegue descrever. Então, o que fazer quando você não tem forças para orar? Apenas fique, diga: Jesus, eu não consigo mais, mas eu estou aqui. E isso basta, porque a graça dele não exige esforço, só entrega. E mesmo que sua fé esteja fraca, o amor dele continua forte. A oração que rasga o céu quando a dor já calou tudo. Há dores tão profundas que roubam até a capacidade de falar. Situações em que o sofrimento é tão grande, tão prolongado, tão injusto, que você já nem tenta mais explicar para Deus. Porque dentro de você, parece que ele já deveria saber. E sabe mesmo. Mas mesmo assim, ele espera o seu clamor, não por obrigação, mas porque a oração é a ponte pela qual o céu toca a terra. E quando você ora do fundo da dor, sem máscara, sem ensaio, o céu se abre. A oração que rasga o céu não é a mais bonita, nem a mais teológica, nem a mais longa. É a mais sincera, aquela que nasce das entranhas da alma, aquela que vem misturada com choro, aquela que não se preocupa com a forma, mas com a verdade. A oração que Deus escuta com mais atenção é aquela que carrega tudo o que você está tentando esconder de todos. E quando você entrega isso a Ele, algo sobrenatural acontece. Jesus mesmo, no Getsêmani, fez essa oração. Ele sabia o que estava para acontecer, sabia que a cruz viria, sabia da dor, do abandono, do peso. E ali sozinho, suando gotas de sangue, ele clamou em agonia. E o Pai ouviu, e enviou anjos, e fortaleceu. A dor não foi evitada, mas a presença do Pai o sustentou até o fim. Isso nos ensina que orar não é fugir da dor, é chamar Deus para atravessá-la com a gente. Quantas vezes você já pensou: Deus sabe o que eu estou sentindo, não preciso repetir? Mas a oração não é para informar Deus, é para formar você. Quando você ora, algo dentro de você muda. A dor não some imediatamente, mas o desespero se rende à confiança. A ansiedade dá lugar à paz. E o que antes era peso começa a se tornar entrega. Talvez você esteja lidando com uma doença que já dura meses, anos. Talvez orou no início, mas agora só carrega a dor em silêncio e se cansou de pedir. Mas hoje, Jesus está te chamando de volta para esse lugar. Não para repetir frases, mas para abrir o coração, para dizer: Senhor, eu ainda acredito, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem entender, eu ainda acredito. Isso, por si só, é uma oração que o céu reconhece como clamor. E mais, existem orações que se tornam memória diante de Deus. O clamor de Ana pela maternidade ficou gravado no altar do céu. O choro de Ezequias pela cura fez o Senhor mudar o decreto de morte. As lágrimas da viúva tocaram Jesus e ele ressuscitou o filho dela. Ou seja, o céu responde quem clama com fé, mesmo quando tudo por fora diz que já é tarde demais. A oração que rasga o céu não precisa ser audível, mas precisa ser autêntica. E se você for honesto com Deus hoje, se deixar a alma falar, mesmo que só com lágrimas ou respirações profundas, o céu vai ouvir. E o céu vai se mover. Porque quem clama do fundo da dor encontra um Deus que responde do alto da eternidade. Jesus ainda cura? Por que alguns são curados e outros não? Essa é a pergunta que ecoa no coração de muitos que oram, esperam, acreditam e ainda assim
continuam enfrentando a dor. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então por que ele cura uns e não cura outros? Por que algumas histórias terminam com testemunhos e outras com lágrimas diante de um túmulo ou de uma cama de hospital? A resposta não é simples, mas ela existe. E começa com uma verdade que precisa ser dita com amor e coragem. Deus não cura para provar algo, ele cura para cumprir propósitos eternos. Muitos enxergam a cura como um sinal de aprovação, como se Deus dissesse: você tem mais fé, você merece mais, você orou melhor. Mas isso não vem de Deus. Jesus curou pessoas que nem sabiam quem ele era. Curou antes mesmo que pedissem. E em outras vezes, escolheu não curar de imediato, não por indiferença, mas porque havia algo maior acontecendo nos bastidores da eternidade. Paulo, o apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento, clamou 3 vezes para que um espinho na carne fosse removido. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus poderia ter tirado a dor, mas escolheu usar aquela dor como ferramenta de humildade, dependência e autoridade espiritual. A cura que Paulo queria não veio, mas a força sobrenatural que ele recebeu o sustentou até o fim. Isso nos mostra que há curas que Deus realiza no corpo, mas há outras que ele realiza na alma, e ambas são milagres, porque curar o corpo é glorioso, mas transformar o coração no meio da enfermidade é ainda mais profundo. É quando Deus mostra que o que Ele quer fazer em você vale mais do que aquilo que você gostaria que Ele fizesse por você. Sim, Jesus ainda cura. Cura o incurável. Cura o invisível. Cura com um toque, uma palavra, um sopro. Mas Ele cura quando e como quiser, não porque é distante, mas porque vê o que nós não vemos. E quando Ele escolhe esperar ou até permitir que a cura não aconteça neste mundo, Ele jamais faz isso por crueldade, mas por propósito eterno. E pode ser que você esteja orando há muito tempo, com fé sincera e ainda não viu resposta. Isso não significa que sua oração está sendo ignorada. Significa que o céu está trabalhando num tempo e dimensão que você ainda não consegue compreender. E no dia certo, você vai entender. Seja através da cura, seja através da força que te sustentou apesar da dor, Jesus ainda cura. Mas Ele não está preso à nossa lógica, e mesmo quando a resposta dele for diferente da nossa expectativa, podemos confiar que ela será perfeita, justa e cheia de amor. Porque o maior milagre não é quando a dor vai embora, é quando Deus permanece mesmo com a dor ainda ali. Quando quem você ama está sofrendo e você não pode fazer nada. Poucas dores são tão profundas quanto ver alguém que você ama sofrer e não poder fazer nada. É uma impotência que corrói por dentro. Você ora, chora, tenta ser forte, mas cada gemido daquela pessoa se transforma num grito silencioso dentro de você. E chega uma hora em que as perguntas começam a surgir. Por que com ele? Por que com ela? Por que justo agora? E o desespero tenta te convencer de que você falhou, que sua fé não foi suficiente, que o céu está em silêncio. Mas deixa eu te dizer com toda clareza e autoridade espiritual, você não está sozinho nessa intercessão. O amor verdadeiro não observa de longe, ele sofre junto. E Jesus conhece esse lugar. Ele assistiu Lázaro adoecer, ele viu Marta e Maria chorar. E mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, ele chorou com elas. Isso nos revela algo poderoso. Jesus não ignora a dor de quem ama. Ele sente com você. Ele caminha ao seu lado enquanto você tenta ser forte para os outros. Ele ouve cada oração sussurrada no travesseiro. E mais, ele se move por causa da sua intercessão. Há momentos na vida em que a sua fé precisa se levantar por alguém que não consegue mais crer. Foi assim com o paralítico de Cafarnaum. Ele não pediu cura. Ele nem falou com Jesus. Mas 4 amigos o levaram até Cristo, descendo-o pelo telhado.
E o texto diz que Jesus viu a fé deles, dos amigos, e por isso perdoou e curou o paralítico. Isso significa que a sua fé pode sustentar quem está fraco. Sua oração pode ser a ponte que alguém não consegue atravessar sozinho. Não despreze a força da sua intercessão, mesmo que você ache que está orando pouco, mesmo que se sinta esgotado, mesmo que já tenha perdido a conta de quantas vezes pediu. Cada clamor seu está sendo registrado no céu como semente, e uma hora essa semente rompe o solo. Às vezes devagar, às vezes repentinamente, mas sempre no tempo certo. E não pense que você não está fazendo nada. Você está fazendo o mais importante. Quando você intercede, você convida o céu para entrar onde seus braços não alcançam. Você entrega no altar aquilo que não pode resolver com suas próprias mãos. E esse é o lugar mais seguro para qualquer pessoa estar, nas mãos de Deus. Seja um filho, um pai, um cônjuge, um amigo, continue orando. Continue acreditando. Continue entregando. Mesmo se a situação piorar antes de melhorar. Mesmo que pareça que nada está mudando. Porque enquanto você intercede, Deus trabalha. E Ele jamais despreza o clamor de quem ama com sinceridade. Você pode não conseguir tirar a dor de quem você ama, mas pode sustentar essa pessoa espiritualmente até que a cura venha. E isso, diante de Deus, é tão poderoso quanto qualquer milagre visível. O poder do nome de Jesus sobre doenças incuráveis. Existem nomes que pesam quando são pronunciados. Câncer, Alzheimer, esclerose, doenças autoimunes, síndromes degenerativas. Diagnósticos que chegam como sentenças, com palavras técnicas, frias, mas que carregam consigo o terror do impossível. São nomes que o mundo aprendeu a temer. Mas há um nome que está acima de todos esses. Um nome que não se curva diante da medicina. Um nome que sustenta o universo e transforma a realidade. Esse nome é Jesus Cristo. A autoridade do nome de Jesus não é simbólica, não é poética, não é apenas espiritual. É real, é ativa, é definitiva. Quando pronunciado com fé, esse nome carrega poder sobre todo tipo de enfermidade. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobrará todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso inclui demônios, doenças, diagnósticos, dores e desesperos. Tudo, absolutamente tudo, reconhece a soberania do nome de Jesus. Ao longo dos evangelhos, vemos Jesus curando leprosos, cegos, paralíticos, mudos, possessos. Nenhum caso foi complicado demais. Nenhum histórico clínico impediu a ação dele. Ele não apenas curava, ele restaurava por completo. E esse poder não ficou no passado, porque o nome de Jesus não envelhece. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que, quando você enfrenta uma enfermidade que a medicina diz não ter cura, não é hora de se calar, é hora de declarar o nome que pode mudar tudo. Não como fórmula mágica, mas como verdade espiritual. Quando você ora e clama pelo nome de Jesus, você está ativando a autoridade do céu sobre a sua realidade terrena. Você está chamando aquele que venceu a morte para agir sobre a doença. Muitos usam o nome de Jesus como encerramento de oração, quase por hábito. Mas esse nome carrega a chave da vitória. Ele não é um complemento. Ele é o poder que transforma o impossível. É no nome de Jesus que os demônios recuam. É no nome de Jesus que a morte perde força. É no nome de Jesus que os diagnósticos se rendem à soberania divina. Se você ou alguém que você ama está enfrentando uma enfermidade incurável, comece hoje a declarar esse nome com fé, em voz alta, com convicção. Diga: essa doença tem um nome, mas o nome de Jesus está acima dela, porque quando você invoca o nome certo, o inferno treme e o céu se move.
Não é sobre o quanto você sente, não é sobre o quanto você entende, é sobre o quanto você crê. E se a sua fé estiver firme no nome que é sobre todo nome, você vai ver o impossível começar a se dobrar diante do poder de Deus. Como se posicionar espiritualmente para receber a cura. A cura de Deus não é uma transação, é uma transformação. Não se trata de cumprir rituais ou dizer palavras certas, mas de se alinhar espiritualmente com aquilo que o céu deseja liberar sobre a sua vida. Isso começa com uma pergunta profunda. Você realmente quer ser curado? Porque a cura verdadeira não atinge só o corpo, ela reorganiza a alma, confronta a mente, muda o estilo de vida. E nem todos estão dispostos a esse tipo de mudança. Mas Jesus só cura por completo quem se posiciona com o coração aberto. Quando Jesus encontrou o paralítico no tanque de Betesda, ele fez uma pergunta que parecia estranha. Você quer ser curado? O homem estava doente há 38 anos. É óbvio que queria a cura. Mas Jesus sabia que nem toda enfermidade física é acompanhada de disposição interior. Receber a cura exige entrega, exige confiança, exige abandonar o controle, exige fé ativa. Posicionar-se espiritualmente é mais do que pedir, é alinhar seu interior à vontade de Deus. É se arrepender de pecados escondidos, é liberar perdão onde há mágoas guardadas. É romper com hábitos que alimentam a dor, é deixar de apenas querer o milagre e passar a querer a presença do Deus do milagre. Porque há pessoas que desejam a cura, mas não desejam o relacionamento. E Deus não quer ser apenas uma emergência. Ele quer ser sua habitação constante. Posicionar-se espiritualmente também envolve romper com o medo. Há pessoas que oram por cura, mas duvidam no minuto seguinte. A fé não pode caminhar junto com a desconfiança. Você pode até ter medo, isso é humano, mas precisa escolher crer mesmo assim. A dúvida paralisa, mas a fé movimenta o céu. E o seu posicionamento mostra ao mundo espiritual que você está dizendo, eu confio. Mesmo sem ver, eu confio. Outro ponto essencial é a obediência. Deus não libera bênçãos sobre terrenos desobedientes. Se Ele já te mostrou algo que precisa ser mudado, entregue, restaurado, obedeça. Às vezes a cura está travada não porque Deus disse não, mas porque você ainda está agarrado a atitudes, relacionamentos ou escolhas que mantêm a porta fechada. A obediência abre caminhos que a oração sozinha não abre. E por fim, posicionar-se espiritualmente é adorar antes do milagre acontecer. É louvar enquanto ainda dói. É declarar que Deus é bom, mesmo quando o diagnóstico é ruim. É confiar no caráter dele acima das circunstâncias. Porque a cura verdadeira começa quando você entende que Deus não precisa provar nada. Ele já deu a maior prova de amor na cruz. E se Ele quiser te curar, vai ser para a glória dele e não por obrigação. Então hoje, olhe para dentro. Se pergunte, meu coração está realmente posicionado para receber? Estou pronto para ser transformado além da cura? Porque quando o coração se alinha com o céu, a cura deixa de ser uma possibilidade e passa a ser um terreno onde Deus pode operar livremente. O dia em que o impossível se curvou diante de Jesus. O impossível não é uma barreira para Deus, é um convite. Cada situação que ultrapassa a lógica humana se torna uma oportunidade para o céu revelar sua glória. Ao longo de toda a Bíblia, o impossível sempre foi o palco preferido de Deus. E com Jesus, essa realidade ficou ainda mais evidente, porque onde todos viam o fim, Jesus via o momento exato para o milagre acontecer. Lázaro estava morto havia 4 dias. O cheiro já denunciava a decomposição. As irmãs já tinham chorado. Os vizinhos já haviam aceitado a perda. Mas quando Jesus chegou, o impossível teve que ceder. Com uma simples frase, Lázaro, venha para fora. O que estava morto se levantou. Não porque era simbólico, não porque era conveniente,
mas porque tudo, inclusive a morte, reconhece a voz do Criador. Isso se repete em várias cenas dos evangelhos. O leproso que ninguém queria tocar foi curado com uma única imposição de mãos. O cego de nascença passou a ver. A mulher com hemorragia foi restaurada sem sequer ser chamada pelo nome. Ela apenas tocou o manto. Em todos esses casos, o impossível não resistiu. Porque não existe resistência quando a autoridade de Jesus entra em ação. E o mais impressionante é que ele continua o mesmo. O mesmo Jesus que tocou os intocáveis, curou os incuráveis e ressuscitou os mortos, está agora ao alcance da sua fé. Ele não mudou, não se distanciou, não perdeu poder. Ele continua disposto, continua presente e continua esperando que você creia, não com base nas circunstâncias, mas com base no caráter dele. Talvez o que você esteja enfrentando hoje já tenha sido rotulado por todos como impossível. Talvez até você já tenha começado a se conformar. Mas Jesus não se submete a rótulos humanos. Ele se move por verdade espiritual. E a verdade é que onde ele coloca os pés, o impossível se curva. Mas há uma condição: a sua fé precisa estar ativa. Em muitos milagres, Jesus dizia: a tua fé te salvou. Não porque a fé tem poder por si só, mas porque a fé acessa o poder de Deus. É como se a fé fosse a mão estendida e Jesus fosse a fonte. Quando as duas se encontram, o céu toca a terra. E o que parecia impossível começa a mudar, de forma lenta ou instantânea, visível ou silenciosa, mas sempre real. Hoje pode ser esse dia, o dia em que o impossível começa a se curvar diante da presença de Jesus na sua vida. Não porque você mereceu, mas porque você creu, porque você escolheu continuar mesmo quando tudo dizia para parar, porque você decidiu que o nome de Jesus tem mais peso que qualquer diagnóstico. Então declare isso agora dentro de você. O impossível não me assusta, porque Jesus está comigo, e onde Ele está, nada permanece como está. O impossível pode ter muitos nomes, mas todos eles se dobram diante daquele que tem o nome acima de todo nome. Oração poderosa por cura divina. Agora é o momento de parar tudo, de silenciar os pensamentos, as dúvidas, as vozes externas. Agora é entre você e Deus. Não importa onde você está. Se está sozinho, no quarto, em uma sala de hospital, no transporte ou assistindo por acaso. Nada disso importa. Porque quando o nome de Jesus é invocado com fé, o céu se aproxima. E esta oração não é apenas um encerramento. É um clamor que pode abrir portas espirituais para um milagre. Então, feche os olhos se puder. Coloque a mão onde dói, se for no seu corpo, ou pense na pessoa que você ama, se for por alguém. E ore comigo, não apenas ouvindo, mas crendo com todo o seu ser. Senhor Jesus, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há enfermidade que o Teu nome não possa vencer. Não há diagnóstico que resista à Tua palavra. Não há dor que escape do Teu olhar. Neste momento, eu coloco diante de Ti toda doença, todo sofrimento, toda angústia que tem dominado o corpo, a alma e a mente dessa pessoa que ora comigo agora. Tu conheces cada célula, cada órgão, cada sintoma, mas também conheces os medos, os traumas, os silêncios e os cansaços que essa pessoa carrega. Por isso eu clamo cura, Senhor, não como quem exige, mas como quem crê. Toca agora, Jesus, com o Teu poder. Que onde houver inflamação, haja alívio. Onde houver tumor, haja desaparecimento. Onde houver degeneração, haja regeneração. Onde houver morte, haja vida. Mas se a cura não vier da forma como esperamos, que venha com força, com consolo, com paz que excede o entendimento. Porque sabemos que o Teu plano é maior do que o nosso. E confiamos, mesmo sem entender tudo, que Tu és bom e que estás agindo agora.
Pai, nós liberamos perdão, arrependimento, rendição, entregamos tudo o que nos impede de receber o teu toque, porque não queremos apenas ser curados por fora, queremos ser restaurados por dentro. Vem com teu Espírito, Senhor, e faz morada onde havia apenas dor. Declaramos agora com fé, pelo nome de Jesus Cristo, toda enfermidade retroceda, toda doença se curve, toda sentença seja quebrada, toda opressão seja desfeita, toda cadeia espiritual seja destruída, porque esse corpo, essa vida, essa história, pertencem ao Senhor. E se for da tua vontade, que o milagre comece agora, que ainda hoje sinais visíveis comecem a acontecer, e que esse testemunho glorifique o teu nome diante de muitos. Te agradecemos mesmo antes de ver, porque já cremos, já descansamos e já te louvamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora respire fundo, fique alguns segundos em silêncio, porque algo espiritual aconteceu. E se essa oração tocou você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de cura. Você pode ser o elo entre o sofrimento de alguém e o toque de Deus. O impossível ainda se curva diante de Jesus, e o milagre pode ter começado agora. Conte comigo em oração. E nunca se esqueça, Jesus ainda cura.